a gente resolveu gravar, né, esse nosso encontro aqui para ser apresentado no futuro aí. E o que nós vamos fazer aqui hoje é analisar uma mensagem do Espírito Emmanuel, onde ele fala sobre suicídio, está na obra Religião dos Espíritos, é o capítulo 48. E você está acostumado aí, né, com a gente, com as ações e etc. Então faz tudo aquelas ações que a gente pede lá e a gente vai aproveitar aqui para já entrar direto no nosso assunto. Ô, Laurinho, a gente estudando o Livro dos Espíritos, a gente, no estudo do canal, a gente está, como diz o outro, né, bem no comecinho. Mas nós aqui no nosso estudo, aqui nos nossos encontros, a gente já está bem avançado, né? E lá no capítulo 1 do livro 4, Penas e Gozos Terrenos, que é onde a gente está, tem uma questão 957. Aí a gente vai ler e depois a gente vai dialogar um pouquinho sobre o tema. Ela fala do suicídio sobre o estado de espírito, o 957 na tela, que é o compartilhado do Lauro. Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E aí a resposta é a seguinte: as consequências do suicídio são muito diversas. Não há apenas fixadas. E em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência à qual o suicida não pode escapar. Há, porém, uma consequência à qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. E aí vamos para a observação do Kardec, né? A observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. É, primeiro, a persistência mais prolongada, mais tenaz, do laço que liga o espírito ao corpo. Porque esse laço está quase sempre em todo o seu vigor, no momento em que foi rompido. Enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente. E, em geral, até mesmo se desata antes da extinção completa da vida. As consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita, seguida da ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim ressente, malgrado seu, os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústias e horror. Esse estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas em alguns casos, o suicida não se livra das consequências de sua falta de coragem e cedo ou tarde expia essa falta de uma maneira ou de outra. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na terra, disseram haver se suicidado na existência precedente e estar voluntariamente submetido a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria, da qual procura inutilmente se desembaraçar para se dirigir a mundos melhores, mas cujo acesso lhes é interditado. Na maioria é remorso de haverem feito uma coisa inútil da qual só provam decepções. A religião, a moral,
Todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todos nos dizem, em princípio, que não se tem direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se terá esse direito? Por que não se é livre de pôr um termo aos próprios sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é apenas uma falta como uma infração a uma moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, e até pelo contrário. Não é pela teoria que ele mostra ou que ele nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que coloca sob nossos olhos. Laura, então, essa questão aqui ela é bem bacana para a gente poder depois trazer a mensagem aí do Emmanuel, para a gente dialogar com ela, né? Por que eu fiz a proposta de estudar essa questão e comentar um pouquinho, ó, com relação àquela mensagem? Talvez pela questão da interpretação. A gente tem falado muito no controle universal do ensino dos espíritos, e a gente faz isso aqui habitualmente, né? A gente tenta pegar o texto da questão e colocar ao lado da 957, né? Eu já poderia fazer bastante comentários aqui, mas eu queria te ouvir a respeito dessa leitura primeiro. Então, Beto, como a gente vai passar pelo texto em A Gênese, e lá a gente vai conseguir ter uma ideia bem clara de tudo isso que está aqui, então o espírito deixando o corpo físico pela porta do suicídio, né? O primeiro aspecto para ele de decepção é saber que não morreu, que ele continua vivo. E é o que é pior, né? Isso aumenta o seu estado de perturbação. Aí, como o próprio Kardec vai dizer, não dá para se estipular aqui um código, né, geral, porque a cada indivíduo está numa condição e tem os seus atenuantes, os seus agravantes, os seus conhecimentos, a sua ignorância. Tudo isso tem que ser levado em conta. Mas, assim, só para resumir essa parte aqui, então, o espírito, cada um, ele vai sofrer as consequências de acordo com o seu entendimento e de acordo com a intenção. Se ele é muito apegado à matéria, ele vai até ter a impressão do corpo se decompondo. Por quê? Porque mentalmente ele está ligado àquela matéria. Ele está no seu vigor, na sua força, e ele não consegue se desvencilhar. E por ignorância e por não saber que morreu, ele acredita estar vivo. Agora vejam, você percebe o seu corpo no estado de decomposição, mas você se vê vivo, você fala, gente, que loucura é essa, né? Eu não estou entendendo mais nada. E isso piora a situação do espírito. O coloca ainda numa condição de mais sofrimento ainda. Eu queria levantar aqui a questão dos pontos que a gente precisa ter em mente antes de fazer a leitura aqui. As consequências do suicídio são iguais? Não, são as mais diversas. Existe uma penalidade para o suicida, fixada para o suicida? Os espíritos dizem que não. Então, se não há uma penalidade fixada, essa penalidade, ou seja, a gente vai chamar de expiação, que está inerente à imperfeição, enquanto a imperfeição não é corrigida, a expiação prossegue tanto na matéria quanto no plano espiritual, porque a expiação, eu só vou abandonar a expiação no momento em que eu ultrapasso o obstáculo da minha imperfeição. Como já dizia o filósofo Lauro aqui, né? Estou citando o Lauro, mas você depois pode mencionar aí. Em todos os casos, essa expiação é relativa. Relativa ao quê? Causa que produziu o suicídio. Mas quem suicidou é o espírito. Então a causa está nele, porque toda imperfeição
provoca um sofrimento. Esse sofrimento está inerente na imperfeição. Ele só cometeu o suicídio por conta da imperfeição que ele trazia em si. A única tábula rasa que a questão fala é do desapontamento, que a gente também precisa ter em mente. Aí ele fala assim, de resto o futuro não é igual para todo mundo. Cada um é cada um. E depende do quê? Das circunstâncias. O que envolveu? Qual o objetivo? Né? Uns espiam sua falta imediatamente. Então, já lá no mundo espiritual, ele está experimentando a expiação. Ele não vai reencarnar para expiar. Outros, só numa nova existência. E aí ele vai dizer assim, e aí essa é pior do que aquela que ele deixou. Mas pior no sentido por quê? Alguém que se suicidou, mas estava na riqueza, por mais que a gente possa questionar a questão da riqueza, em tese, ele não tinha o sofrimento do miserável, que é aquele, né, que precisa vender o café da manhã para comprar o almoço e vender o almoço para comprar a janta, e às vezes ele toma só um lanche, então, porque o dinheiro dos 3 aí não dá para pagar mais do que um lanche. O outro que já vem nessa condição, além dessa situação, já está espiando, porque ele já não vai ter mais aquela condição de abastança da antiga vida. Então, também, só para a gente analisar, eu não vou entrar na nota do Kardec, mas ela vai estar presente aqui, e aí eu vou ler, então, o texto para a gente conversar. No ano de 1959, estudando a questão 957, é por isso que nós estamos dialogando com ela, que é um estudo, então nós estamos fazendo um estudo aqui, no mínimo em 3 pessoas, em 3 espíritos aqui. Nós 2 e mais o autor desse estudo aqui. Sobre a questão 957, diz o Emmanuel sobre o suicídio. Ele vai dizer assim, no suicídio intencional, então ele está tratando de um tipo de suicídio, que é o intencional. Esse suicídio, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, pela premeditação mais profunda, com remorso mais amplo. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria, pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual, com impositivos de reajuste em resistências próximas. É assim que, após determinado tempo de reeducação, nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os suicidas são atualmente reintegrados no plano carnal, em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Ser-nos-á fácil, desse modo, identificá-los no berço em que repontam, entremostrando a expiação a que se acolhem. Os que se envenenaram, conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfilo. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcam carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sobre rodas destruidoras experimentam desarmonia da mesma espécie. Notadamente,
as que se relacionam com o cretinismo e os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Segundo tipo de suicídio direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas que correspondem às diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação, o câncer, a surdez e a mudez, cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar a melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram segundo o merecimento que dispõem. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprenda a crescer para a luz e viver para o amor ante a glória de Deus. Lauro, aqui, quando a gente lê pela primeira vez essa mensagem aqui, nos dá uma impressão de que ela vai de encontro à questão 957 e ultrapassa o que nós acabamos de mencionar ali, com relação ao que tem que se lembrar, mas se a gente também for analisar, ele está falando de um dos aspectos, que é a criatura que tem conhecimento e que quanto mais conhecimento, mais ser exigido, porque ele fala de um remorso mais amplo, né? Queria te ouvir primeiro sobre a mensagem e depois eu vou trazer aqui à tona algumas coisas para a gente falando sobre ela, mas eu queria uma visão da sua parte. Beto, eu até, em verdade, eu queria comentar só nesse primeiro parágrafo, que como você bem disse, Emmanuel está dizendo aqui de um tipo de suicídio, né, que é o intencional. Então, aqui nós vamos abstrair qualquer tipo de atenuante, de ignorância. Eu quero trazer aqui, por exemplo, rapidinho aqui, como uma explicação disso, no livro A Obra, o Céu e o Inferno, lá na parte dos exemplos do suicida, tem aquele pai que suicidou para que o filho não fosse engajado no exército, tá? Para ir na guerra contra a Itália. Então, ele suicidou por ignorância, pensando que agindo assim, protegeria o filho, talvez até de ser morto na guerra. Bom, para isso tem atenuante. Ele acreditava que estava fazendo bem, mas tem as consequências disso, né? Então, aqui nós estamos tirando tudo isso. É aquela pessoa que, né, suicida por algo bem premeditado mesmo. Eu queria falar da mensagem aqui que a gente está buscando, né? Se a gente for pensar em Kardec aqui, de uma certa maneira, nós não somos Kardec, a gente vai querer imaginar como é que poderia ser um estudo bacana dessa mensagem. Então, primeiro, o assunto está identificado na fala do Lauro, é suicídio intencional. Suicida intencional é aquele que conhece a lei divina e quer transgredi-la. Ele está em rebeldia contra a lei divina. Ele conhece, ele sabe as consequências de transgressão. Ele tem consciência de que essa transgressão não deveria ser cometida. Então ele premedita, ele pensa, ele raciocina, ele vê a melhor maneira de cometer essa atrocidade contra si mesmo. Então, quanto mais profunda for a premeditação do ato contra si mesmo, maior será o remorso. Ele está falando desse modelo de intenção que nós somos terceira ordem, então quando a gente falar em consciência, a consciência é possível dentro da terceira ordem. Então ele traz a exceção daqueles que têm a ignorância, o conhecimento. Então ele acha ali que, como o Lauro mencionou, né? Eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance pelo bem dos meus filhos. Honra a vosso pai, a vossa mãe. Vai ser perguntado para mim o que eu fiz para poder proteger. Olha, eu amei tanto que eu até suicidei para o filho não ir para a guerra para ser considerado arrimo de família. Né? Então, doença, loucura, depressão, muitas doenças atuais aí levam a pessoa a cometer o ato contra si mesmo. E quando chegar lá do outro lado? E aí, dentro dos exemplos, você citou o céu e o inferno, eu me lembro do duplo suicídio
por amor e por dever, que está lá na obra O Céu e o Inferno do casal, que suicida para não cometer adultério. Mas se você pensar nos 10 mandamentos, matar é um crime. Ele não pode matar nem o outro nem a si mesmo. Então, não matarás. Não está não matarás o outro, não matarás a lesma, não matarás e ponto final. Não matarás. Então, essa é a primeira transgressão que comete aquele que não ama a Deus sobre todas as coisas e nem ao próximo como a si mesmo, porque ele não ama a si mesmo, ele mataria o próximo tranquilamente. Ele comete esse suicídio, lá é um duplo suicídio. Por amor, porque se amava um casal e estava a ponto de cometer adultério. E por dever, porque perante a sociedade, casados, eles iriam enxovalhar a si mesmos e aqueles companheiros aos quais eles se vinculavam, por amor e por dever. Será que seria um ato do dever livre, consciente, dentro das leis morais? Não, porque a lei moral vai dizer que eu tenho que fazer o bem para todos, tem que ser um bem geral. E tirar a própria vida não causa bem para quem fica, nem se for nesse caso aí de eu não queria te trair, por isso eu me matei. Né? Então não faz bem para ninguém. E uma outra coisa, né? Esse tema aqui, como a gente diz, envolve transgressão das leis divinas, né? Dentro do texto, né? Premeditação, conhecimento, remorso. Mas lá num outro ponto, lá, antes da gente visitar obras, falar de fluidos, essas coisas, no texto está falando para mim de um sofrimento moral, porque o outro parágrafo ele diz assim: atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra que se precipitou. A consciência desperta o seguinte: você acorda lá no mundo espiritual, porque aí você morreu, em que nível que você está? Você está no nível que você estava. O que estava te afetando antes de cometer o crime contra si mesmo? Você vai despertar nesse nível. Qual era a companhia que você atraía nessa sintonia, nessa faixa vibratória com esses pensamentos? Eles estarão juntos com você do mesmo jeito que estava aqui, está lá. Que é quando ele falou que a consciência desperta ou acorda no nível de sombra que se precipitou. Né? Então está no mesmo nível. No nível do quê? Daquele que está premeditando com conhecimento de causa, intencionalmente provocar uma transgressão à lei divina, fazendo isso contra si mesmo. Aí, Laurinho, ele fala assim, suporta compulsoriamente. Olha o termo compulsório. Compulsoriamente. Nós temos esse termo na 957? Não, porque ele fala assim, a única coisa que é compulsória é o desapontamento. Ele fica desapontado porque ele acorda, ele está vivo, ele não morreu, a vida não terminou, então ele fica desapontado. E como ele está experimentando o mesmo nível de sombra, né, que ele chamou aqui, ou seja, aquele mesmo nível que o envolvia anteriormente para cometer o delito, ele acorda nessa mesma situação. Ou seja, o que eu entendi foi que ele continua com o mesmo sentimento e pensamento que tinha quando vivo. E agora ele sem o corpo, a alma continua sobrevivendo, ele está do mesmo jeito. Ele se precipitou tirando a vida, foi uma precipitação, mas ele continua no pensamento e no sentimento que ele nutria. E aí fala, suportando compulsoriamente. Por que é compulsório? Aí eu falei assim, bom, eu não encontro isso no texto do Kardec. E eu pensei o seguinte, é porque é a faixa vibratória, velho. Eu estou aqui na Terra compulsoriamente junto com os mesmos espíritos que se afinizam com o meu modelo de pensamento e sentimento, que seria o segundo parágrafo. O que você acha, Laura? Eu vejo, Beto, assim, né, se o espírito, a pessoa leva consigo um pensamento fixo, que é um sofrimento que ela vai nutrindo, e num ato de desespero ela suicida, então no mundo espiritual ela é compelida ou obrigada, ou a palavra compulsória aí, a continuar vivendo com essa situação, porque ela não se desvencilhou. Então, ela tinha aqui um desespero. Ao desencarnar por suicídio, ela vai perceber
ela vai ter o desapontamento, vai ver a besteira que fez, e pior, aumentado ainda em remorso o ato. Então, ela agora é compelida a ter que lidar com isso com muito mais intensidade. Algo que ela poderia, aqui encarnado, ter tentado vencer, né, pelo esforço, pela mudança, não. Ela se precipitou e se coloca nessa condição, sabe? Eu vejo essa palavra compulsória sempre nesse sentido psicológico. Eu sofri aqui na Terra, mas agora eu estou sofrendo muito mais por não ter suportado lá algo que era momentâneo. Agora eu tenho que sofrer a consequência disso, sabe-se lá até quando, porque eu não tenho forças para sair disso. Ele está falando aqui de companhias, de espíritos ao redor. Eu entendi faixa vibratória e a sintonia. O que atrai o espírito para mim? É o meu pensamento. Os bons atraem os bons, os maus. Como é que eu afastaria os maus? Eu tenho que ter bons pensamentos. E como ele ainda está envolvido no mesmo sentimento que fez ele cometer o delito, ele continua atraindo para si e agora com mais firmeza. Por quê? Porque agora, livre da matéria, ele também não teria, de certa maneira, né, aquele apoio que ele tinha antes, que seria ali o anjo guardião, os companheiros e tal. Por quê? Porque agora ele meio que dá uma afastada nessa turma e, né, e vai se reunir com o grupo, né? Como diz o outro, reunião de corpo presente, né? Ele já está lá junto com a galera. Diga, Laura. E é interessante porque, bom, se ele tem um pensamento contínuo no ato de autoextermínio, é claro que, né, por sintonia, tem espíritos ali influenciando, já que encontrou alguém que... Então, é mais natural que depois da morte, né, do ato cometido, ele continue ouvindo essas sugestões. Seria ao contrário, se ele, né, ouvisse somente as boas sugestões, quando ele morresse natural, não por suicídio, naturalmente, logo ele despertaria e teria companhias ali, as boas companhias. Então, é uma consequência da sua escolha. Então, a gente já está entrando no campo da monoideia, né? Que vai entrar naquela parte maior aqui, que depois eu até não vou ler, não, que são os exemplos, né? Mas aqui no terceiro tópico da mensagem, ele fala assim: contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo. Então, eu detectei o segundo assunto que ele está tratando. Ele está falando do suicídio intencional, ao mesmo tempo que ele vai falar na repercussão, que seria sofrimento físico na condição de expiação. Então, ele fala assim: contudo, os resultados não se circunscrevem, não ficam, né, somente no campo do sofrimento íntimo. Há sofrimento íntimo, mas surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual com impositivos de reajuste em existências próximas. Laurinho, questão 132. Reencarnação é uma lei. Então, nós temos aqui lei, né? Livro dos Espíritos, questão 132. A reencarnação, ela é lei. E a reencarnação serve para quê? Para que eu sofra provas e expiações. Prova para evoluir, expiação também para evoluir, mas expiação com o objetivo de corrigir a imperfeição. Só que antes de entrar no tema propriamente dito, da questão do sofrimento físico, ele fala que os desequilíbrios surgem em decorrência, né, dos desequilíbrios nas sinergias do corpo espiritual. O que é sinergia? Então, ele está fazendo uma comparação da palavra que a gente usa, que é sinergia, e irradiando essa compreensão para o perispírito. O corpo espiritual é o perispírito, né? Então, olha lá. O que é sinergia do corpo humano? É o bom funcionamento do corpo, né? Tem a ver com o bom funcionamento do corpo. As sinergias equilibradas, o corpo físico está funcionando bem. Essa ação das sinergias é a associação que os órgãos promovem entre si, os físicos. Os sistemas ou os elementos
anatômicos, biológicos do corpo físico em harmonia. As sinergias estão funcionando bem. Então, é uma expressão para o bom funcionamento do corpo físico. O resultado é que, por exemplo, se está tudo bem, está funcionando bem, os elementos estão tranquilos, você executa um movimento ou realiza uma função orgânica e essa função orgânica ela dá o resultado para que o órgão ou aquela função esteja, foi criada. Então você respira bem, porque seu pulmão está funcionando bem, o coração e todos os órgãos. Então por quê? Porque as sinergias, pelo menos neste campo, estão funcionando bem. As associações entre os órgãos ali e tá perfeita, em harmonia. Agora, ele fala assim, quando a questão é de um suicídio intencional, que não é provocado nem por doença nem por ignorância, há uma vontade do espírito de transgredir a lei divina, ele provoca em si mesmo o sofrimento íntimo ao mesmo passo que se irradiará para o seu corpo físico. Porque na prática, Lau, eu estou pensando assim, né? O espírito está com conhecimento de causa, mas é espírito doente. E se ele está doente, ele vai desarmonizar tudo ao seu redor, até a atmosfera que está em volta dele. Ele vai desarmonizar. O pensamento dele é um bom pensamento? Claro que não. Hein? Claro que não. Então aí, ele fala assim, é assim que depois de um determinado tempo lá no mundo espiritual, ou seja, despertou da perturbação, né? Levou um tempo para reeducar, então quer dizer que se ele está sendo reeducado, ele tinha um conhecimento, mas esse conhecimento não provocou nele uma educação do espírito. Por quê? Se tem leis naturais, uma das possibilidades da educação que é proporcionada ao espírito é se submeter à lei natural. Não tem jeito de transgredir a lei natural se eu não provocar uma repercussão em mim mesmo. Só que aqui o autor espiritual está dizendo que o tipo de repercussão é duplo. É tanto moral e íntimo no espírito, quanto vai repercutir na seara física. E aí entra a nossa indagação. Será que isso é verdadeiro? Será que nós conseguimos explicar isso? Será que isso é regra geral, tábula rasa? Então, circunscreve o nosso encontro também para estudar esse aspecto. Então, ele diz que depois de um certo tempo, nos círculos fronteiriços da Terra, ou seja, está aqui entre nós, né? Reeducando, trabalhando, e aí chega o momento que é preciso reencarnar. E aí ele chama de um reinternamento no plano carnal. As palavras que ele utiliza, eu não quero nem entrar no mérito, porque de fato você se enclausura, se interna. Se eu queria sair do corpo e libertar meu espírito, ou morrer, porque eu sou materialista e viveu, morreu, estou livre do sofrimento, e agora descubro que eu vivo depois dessa morte física, eu preciso reeducar, preciso sofrer uma reeducação. E depois, é claro, que eu vou ter que usar esse conhecimento numa nova oportunidade. Por isso ele é reintegrado à sociedade humana, ao invés de um reinternamento. Né? Mas ele aqui está usando porque seria uma ideia de compulsoriedade, mas reencarnar é uma lei. Então eu vou reintegrar ao conjunto dos humanos enquanto eu não me livrar das minhas imperfeições. E aí ele fala em regime de hospitalização na cela física. Aí é que vai entrar as doenças físicas que ele vai reportar naquele grupo de exemplos que ele trouxe. E ele está dizendo o seguinte, então agora ele fica doente e vai sofrer angústia. Ele está dizendo, você vai expiar na carne esse ato e essas expiações se dão dessa maneira. Parece que ele traz como regra. Eu não acho que é assim que funciona e também acho que ele não trouxe como regra, Laura. Ele está dialogando com a questão 957, mas ele fala, olha, é preciso pensar também que para além do problema moral, há também um problema físico, né? Então, antes de seguir, passo para você.
Concordo com você. Claro que aqui ele, em momento algum, ele disse que isso é geral. Ele está dando uma ideia do que acontece e a gente vai, já a gente vai encontrar essa afirmação aqui. Mas o que é importante é entender, né? Então, houve o suicídio, um suicídio intencional, então a criatura, né, fez tudo premeditado. Então, gera um sofrimento, porque esse sofrimento ele é moral. E como consequência disso, agora aí vai entrar eu falando aqui, Lauro, pode, veja bem, como consequência, pode o espiritual reencarnar, né, causar algum impacto negativo no corpo, mas eu não vou adiantar não. Então, Emmanuel está dizendo isso aqui para gente. Não vamos aqui pegar e falar, mas todo mundo é assim? Não, não é. Tanto é que lá atrás, Kardec está dizendo, lá na questão 957, não há um código penal igual para todos. O sofrimento, são inúmeras as possibilidades. Então, não podemos aqui jamais generalizar. Mas entendendo que o sofrimento moral vai gerar no corpo físico um impacto. Mas tem um aspecto aqui, Lauro, que é importante, que ele fala assim, reinternados no plano carnal, e eu estou usando a palavra reintegrado, fica mais ameno, mas ele utiliza hospitalização na cela física, onde ele quer esclarecer que a criatura vai experimentar doença. E ele fala que os suicídios são habitualmente. Então, ele está dizendo que suicidou, ferrou a reencarnação. E aí nós vamos colocar aqui, junto às observações do Kardec, e tentar entender que esse habitual, essa hospitalização, ela vai ocorrer para aqueles espíritos que estão numa desordem mental, né? Estão atormentados e que eles têm um remorso profundo. E esse remorso profundo transformou-se numa monoideia. Por quê? Porque nem todos os casos são iguais, os espíritos, nem todos têm total conhecimento. Então, vamos imaginar, fazendo aqui uma ilação, Laurinho, se o espírito já foi canibal, em algum momento o espírito pode ter atentado contra a sua vida. Então, isso pode ter acontecido para qualquer um de nós. O que leva-se em consideração aqui é o ato premeditado com conhecimento, buscando a transgressão da lei divina. Então, é um espírito rebelde. Então, é um espírito doente. Não é um espírito consciente. Então, esse espírito ele já vai experimentar no plano espiritual essa mesma desordem mental que é decorrente de imperfeições, de angústia, de um conjunto de imperfeições aí. A gente poderia, depois, num outro momento, até tratar disso. Mas aqui, eu não posso concordar que de hábito fez, logo acontece isso. Porque não é essa a explicação que está na 957. Então, aqui serve para os casos de monoideias, aqueles espíritos que se desarmonizaram mentalmente. E aí eles sequer têm a condição de desvencilhar desse pensamento para, no momento da encarnação, atuar através do perispírito na formação do veículo físico ao qual ele vai reencarnar. Então, é por isso que ele, estando com aquela ideia centrada naquele remorso que ele cometeu, de repente, pensando no afogamento, no enforcamento, nisso, naquilo outro, ele desorganiza um órgão que está em formação lá naquele momento, após, né, a concepção, e ali ele vai usar o perispírito para imprimir características para esse corpo, Laura. É isso. Eu também concordo com você.
que Emmanuel, eu acho que ele está indo aqui naquela questão que você usou bem lá na sua fala. Remorso profundo. Então, é um espírito que agora, o pensamento dele é sempre voltado para essa atitude. Então, ele agora cria em torno de si uma aura, se é que eu posso usar essa palavra aqui, um campo muito denso, um campo maléfico que vai prejudicá-lo de alguma sorte, né? Nós estamos indo bem específico aqui, um remorso profundo. Isso é para todos? Não. Tem espíritos que, né, a gente vai ver no céu e inferno, que suicidou e dá uma comunicação que está bem. Ele está bem, ele não está, ele sabe do ato cometido, ele tem consciência, mas está preparado para uma nova existência. Enquanto que outros está desequilibrado. E ele vai espiar tanto lá, está espiando, vem para a matéria, vai espiar, porque o sofrimento é intenso, o remorso é intenso. Então, eu tô partindo do pressuposto que o espírito ele pode até sofrer depois que ele se conscientiza da gravidade do ato que ele cometeu contra si mesmo. Então, esse é o pressuposto para sofrimento. Recordar umas questões do Livro dos Espíritos que eu anotei nessa mensagem aqui. Então, gente, é assim, ó. Aqui, ó, eu e o Laurinho vai estudar e a gente vai escrevendo aqui, ó. Pega o livro, ó, o livro está aqui, vai buscando o estudo e etc. Então, lá na questão 149 e seguintes, nós vamos ver, né, que o espírito leva para o mundo espiritual, né? Leva lembrança com doçura ou amargor conforme o uso que fez da vida. Então, que também, segundo a questão 957, sempre recordando a cada um segundo suas obras. Mesmo nesses casos aqui. Aqui é uma exemplificação para que você possa fazer um estudo a respeito do espírito. Mas aí eu dialogaria, eu perguntaria para o Emmanuel, e o menino Marcelo, com 8, 10 anos de idade, que ele era um espírito top, mas estava encarnado num corpinho todo ferrado, e ele vai explicar que ele queria só aquela experiência, não tinha nada a ver com nada. Né? Não era questão de suicídio, que eu quero dizer. Né? Aí, Lauro, leva a lembrança ou doçura, o espírito que praticou o mal com o desejo de praticar o mal, uma das coisas que ele sente é vergonha. Vergonha. Nesse caso aqui, o Emmanuel está dizendo, ele sofre remorso, vergonha. A morte violenta, aquele que passa por uma morte violenta, né? A gente pode depreender pelas respostas lá, né? Questões 159, 161, 164, 163, né? Não tem uma consciência imediata quando chega lá, passa por um período de perturbação. A perturbação depende do grau de elevação, né? O instante entre morte e vida é muito breve, então também depende daquela vinculação que está com o corpo, se é muito materializado e o perispírito ainda não de todo se desligou, né? Pela morte ter sido brusca, então vai se desligando, mas vai se desligando à medida que o espírito vai tomando consciência de que está morto, porque ele está achando que está vivo, e ainda fica uma ligação, aí tem aquela sensação estranha de que está acontecendo lá alguma coisa com o corpo, e ele sente aqui por quê? Porque ainda não conseguiu desprender de fato o perispírito de cada célula ali, né, morta, né? A questão 758, né, fala, por exemplo, de que o duelo é como um suicídio para aquele que perdeu, né? É um assassinato para aquele que participou do duelo e que venceu. Então tem essas questões. O suicídio também acontece, nós vamos perceber no 943, porque o espírito é ocioso, ele tem ausência de fé, ele também pode ser um espírito que está saciado com a vida. Tem tudo. Não é experimentar mais nada, querer morrer. Já saciou-se da vida. Aconteceu com pessoas já em idade avançada, que não morre, suicidou. Suicídio, ele não apaga a falta, né? Para Deus, vale a intenção. Então, conta muito nesse caso também a intencionalidade, que seria aquele que quer transgredir. Ele tem intenção do ato, né? Do ato.
A 957, né, falou das consequências do suicídio para os espíritos, mas que não apenas determinadas, que sugere o texto do Emmanuel. Então é preciso dialogar que aqui é para um tipo de suicida, não para todos, que depende. A consequência sempre é correspondente à causa que produziu o inevitável desapontamento. Tudo depende sempre das circunstâncias. A expiação pode ser imediata dessa falta já no mundo espiritual ou pode ocorrer no mundo material, na nova existência. Quer dizer que nem todo mundo reencarna para expiar doente, se eu entender essa 957. Porque aqui na 957 também falou da reencarnação. Também falou. Não falou só do sofrimento moral, que acontece no plano do mundo dos espíritos. O Kardec fala das consequências, que há uma persistência prolongada e resistente do laço com o corpo que a gente mencionou, e o prolongamento da perturbação espiritual e de uma ilusão que o espírito tem de estar vivo, Laura. Queria seu comentário aí, depois eu acho que a gente poderia ir para a Gênese aqui, para poder espancar um pouco mais. Ora, Beto, e é fácil, né, da gente até analisar o que é expiação. Expiação é provas. Provas você vai avançando, você vai aprendendo, vai desenvolvendo virtudes, vai avançando. Expiação, você dá uma parada, você já não avança. Você agora precisa de uma nova encarnação ou novas encarnações para reparar uma determinada imperfeição que você desenvolveu. Ótimo. Então, o espírito suicidou. A pessoa suicidou. No mundo espiritual, ele se dá conta e fala, não, que burrada que eu fiz, velho. Não, né? Aí, o que ele quer? Ele quer voltar. Ele quer voltar para reparar aquele erro e prosseguir nas suas provas normais. Pode ser que aqui ele sucumba novamente, pode ser que aqui ele saia vitorioso. Para ele, essa expiação vai gerar um sofrimento? Não, ele está consciente, ele né, mentalmente, isso não é uma monoideia. Mas o outro caso? O outro caso, o espírito está completamente desequilibrado, tomado por um remorso, vem desenvolvendo uma imperfeição, sei lá, criou em torno de si uma ideia fixa. Ao reencarnar, muitas das vezes, não é regra, essa ideia, esses maus fluidos, pode agir de forma negativa no seu corpo, desenvolvendo alguma doença. Isso, né, é natural. Mas não é regra. Não é regra. Passo para você, Beta. Você já quer ir lá para a Gênese? Não, quero sim, Lauro. Bem interessante a gente ir para o capítulo 14 da obra Gênese, os fluidos, né? Em que nós vamos depreender a certa altura, né? Que o perispírito ele tem uma função muito importante para a gente compreender o processo aí, né? O corpo perispiritual e o somático, ou seja, o corpo físico, tem sua fonte no mesmo elemento primitivo, que é o fluido universal, cósmico universal. E aí ele diz assim, os dois são matéria, só que são em dois estados distintos. Faz todo sentido, porque é dessa maneira que o espírito se comunica com o corpo físico. Mas a gente também vai verificar a certa altura, né, que o perispírito é veículo do pensamento, né? O perispírito é veículo do pensamento do espírito, né? Então, quando a gente for pensar aqui nos fenômenos agora, é preciso considerar isso aqui. Então vamos lá. Nós estamos no... Vou compartilhar aqui. O 16, né? Seria legal também, eu vou começar pelo 15, viu, Laura? A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e fundamental para os encarnados. Na medida em que esses fluidos são o veículo do pensamento e que este possa modificar as propriedades,
é evidente que elas devam estar impregnadas das qualidades boas ou más dos pensamentos, que os ponham em vibração, modificados pela natureza ou impureza dos pensamentos. Aí, Lauren, eu não vou falar aqui não, vou deixar para você, mas é importante lembrar para as pessoas que para o suicida, isso aqui está valendo. É um veículo do pensamento, o pensamento pode ser um pensamento bom ou mal, né? E essas qualidades, boas ou más, é impressa no perispírito pelo espírito que pensa. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável, né? Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou os que eles emitem são viciados, ao passo que aqueles que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o grau de perfeição moral deles. Seria impossível fazer nenhuma enumeração, nenhuma classificação dos bons ou maus fluidos, bem como especificar suas qualidades respectivas, porque sua diversidade é tão grande quanto dos pensamentos. E aí entra no 16 que você queria. Se os fluidos ambientais do ambiente são modificados pela projeção do pensamento, do espírito, seu envoltório perispiritual, que é parte constituinte de seu ser, espírito, perispírito, constituem, né? Então, alma mais perispírito constitui o espírito, segundo Kardec, o que é o espiritismo. Recebe diretamente, de maneira permanente, a impressão dos pensamentos do espírito e deve conter a impressão de suas qualidades boas ou más, caráter do espírito. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem se purificar pelo afastamento deles, mas seu perispírito será sempre o que é, enquanto o espírito não se modificar por si mesmo. Os homens... Pois não, Laurinho, vai lá, por favor. É só chamar a atenção aqui, né? Porque, veja, lá atrás nós falamos assim, olha, o espírito que suicida, a pessoa que suicida, então ele vai lidar com aqueles espíritos, ou seja, no estado de perturbação, ele vai estar ouvindo, até vendo espíritos, né? Veja, a aproximação desses espíritos maus, né? Esses fluidos que emanam deles, vai potencializar vai dar uma característica ainda mais deletéria ao perispírito desse que desencarnou por suicídio, aqui no caso, né? Então, tanto é que Kardec vai dizer, afastando esses espíritos, pode, né, afastar esses fluidos, mas não vai melhorá-los, porque agora o encarnado ele tem que se modificar, ele tem que, por si só, começar a dar novos elementos ou, né, criar novos fluidos em torno de si. Mas, veja, é um esforço. E Beto, acho que é isso aí, por enquanto. E os homens, sendo os espíritos encarnados, têm, em parte, as atribuições da vida espiritual, porque vivem nessa vida igualmente como na vida corpórea, inicialmente durante o sono e muitas vezes no estado de vigília. Encarnado, o espírito conserva seu perispírito com as qualidades que lhes são próprias. E este, como se sabe, não está circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu redor e o envolve, como uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo, que é aí que vai entrar aquela ideia de que o espírito possa vir a imprimir certas características ao corpo sem ferir as leis biológicas. Porque tem muita coisa que acontece que é por conta de lei biológica. Tem nada a ver com o cara que foi suicida, nem que nada, não. Tá? É outra situação. Pela sua união íntima, né, desempenha papel preponderante. Por sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com espíritos livres. O pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais, do mesmo modo que o dos desencarnados. Transmite-se de espírito a espírito
pela mesma via, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes, que é o que o Lauro acabou de falar, que há que ter vontade de mudar a sintonia, afastar os maus espíritos que impregnam a atmosfera ao redor, né? Porque aqui, Lauro, fazer um compartilhamento só dessa imagem que está aí, né? Olha para você ver. E é mais ou menos isso, né? Então, voltando aqui para a gente mostrar aqui o nosso texto. O perispírito é isso aí. No 18, Laura, antes de passar para você, o perispírito dos encarnados, sendo de natureza idêntica dos fluidos espirituais, os assimila com facilidade. É como uma esponja que se embebeda de um líquido. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto mais este se misture com eles por sua expansão e irradiação. Conforme esses fluidos atuam sobre o perispírito, este reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios forem de boa natureza, o corpo se ressente de uma impressão salutar, saudável. Se são maus, a impressão é penosa. Se as malignas foram permanentes e enérgicas, elas podem determinar desordens físicas. Então, imagine nós, o espírito no mundo espiritual, vai reencarnar e já está com essa desordem toda que a gente acabou de dizer. Se ele influencia aqui, quando está encarnado na desordem física, que a gente chama de somatizar doenças, né? Imagina na formação. Então vai depender muito daquilo que a gente falou também da monoideia. O Kardec vai dizer, certas doenças não têm outra causa. Os meios onde predominam os maus espíritos estão impregnados de maus fluidos, que são absorvidos por todos os poros perispirituais, como se absorvem pelos poros do corpo os miasmas pestilentos. Aí o cara fala assim, tá vendo? Não falei? É corpo físico, tem poro. Aqui é uma metáfora. Como o poro do corpo absorve miasma pestilento. Mas o Kardec não está mudando o que ele disse lá na questão dos 257 do Livro dos Espíritos. Ele não transformou num corpo físico, não. Tá? É veículo de transmissão do pensamento do espírito. É isso que é, a princípio. E o pensamento do espírito para o espírito é tudo. Bom, Laura, passo para você. Ô, Beto, a própria leitura, ela já dá uma luz para esse entendimento. Então, aqui a pessoa, o encarnado, que vive uma vida só de lamentação, de reclamação, e eu não vou dizer aqui má alimentação, só pensamentos deletérios, já causa um impacto aqui. Se isso for prolongado e se esse corpo físico ele tiver certa fragilidade, já vai ao longo do tempo causar desordens orgânicas. Agora pensem, pessoal, o suicida, aquele espírito que suicidou e que tem esse pensamento, como vai dizer o próprio Emmanuel lá, um profundo remorso, até o Beto usou essa palavra, profundo remorso. Ele traz essa monoideia do ato cometido. Ele agora vai encarnar com esse pensamento contínuo. O seu corpo perispiritual está impregnado desses fluidos espirituais deletérios. Agora, imagina isso se ligando ao corpo físico à medida que esse corpo vai se formando. Pode, como vai dizer Kardec, causar inúmeros tipos de doenças. Né? E isso é natural. Como pode também não ocorrer, como eu disse, vai depender muito da questão genética, biológica, sei lá, que pode ser que o espírito não consiga atuar de forma tão preponderante. Mas ainda assim, eu, Lauro, dizendo, no decorrer da vida pode aparecer algum tipo de doença, problemas renais, estomacais, cânceres, enfim, né, desenvolver até uma loucura
ao longo de repente, a pessoa, numa certa idade, ela começa a ter alucinações, até que ela está enquadrada como dentro de um quadro de loucura. Então, tudo isso são possibilidades que pode ocorrer, mas não é regra. Ô, Lauro, você consegue acessar aí o item 10 do capítulo 11, que está na Gênesis espiritual, por favor? E aqui, pensando aqui com a sua fala, né, Lauro? O Emmanuel está errado? Não. O que é errado? Entender que o Emmanuel está trazendo uma tábula rasa para esse tipo de suicídio. Todo aquele que cometeu esse suicídio logo terá essa sorte, esse futuro. Não porque existem circunstâncias. Vamos recordar aqui, no item 10, união do princípio espiritual e da matéria, capítulo 11, Gênese espiritual. Então, o Kardec escreve isso aqui, olha, gente. Como a matéria tinha que ser objeto da atividade do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse agir. E é por isso que ele teve que habitá-la. Então, primeiro, reencarnação é uma lei. Não há possibilidade de não reencarnar, né? Lá no item 32 desse mesmo capítulo, Kardec escreve assim, ó, reencarnações. O princípio da reencarnação é consequência inevitável da lei do progresso. Sem ela, como explicar a diferença que existe entre o estado social atual e dos tempos de barbárie? Então, reencarnação é uma lei. É uma lei. No item 10, então voltando aqui, a matéria tinha que ser objeto da atividade do espírito. Por quê? Porque reencarnação é uma lei e o progresso só é atingido a partir da reencarnação do espírito na matéria, que é o que está escrito aí. Devendo ela ser, por sua vez, um motivo, um instrumento de trabalho, Deus, em vez de uni-lo à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados. Então ele está explicando corpo orgânico e inorgânico aqui, é um resuminho. Esse corpo orgânico é flexível e é capaz de receber os impulsos da vontade e de prestar aos movimentos que o espírito vai imprimir a esse corpo. Aí ele esclarece, corpo é ao mesmo tempo o que envolve o espírito, assim como é instrumento do espírito para a evolução. À medida que o espírito adquire novas aptidões, ele ocupa um corpo apropriado para essa aptidão que ele tem. Imagina aí um músico. O músico não pode ter dedinho curtinho. O músico vai ter que ter um dedão mais comprido, vai ter que ter uma habilidade, vai ter que ter o ouvido que consegue detectar a harmonia dos sons, dos tons, né? Então, é ao mesmo tempo o que reveste, mas é instrumento de trabalho. Para ser mais exato, eu preciso dizer que é o próprio espírito que elabora e adapta o corpo físico, ou seja, né, o seu envoltório, às suas necessidades. Ora, gente, essa lógica tem que estar presente no momento em que o espírito está com a mente desorganizada e que ele não consegue modelar um corpo apropriado para a sua existência, porque ele está vinculado à monoideia que ele tinha de transgressão da lei divina. Lembre-se que ele está com profundo remorso, Lauro. Eu não vou além, não, porque aqui ele vai dizer uma palavra, ele modela o corpo de acordo com sua inteligência. Eu estou com a faculdade da minha inteligência para uso, está a meu dispor? Sim ou não? Essas perguntas precisam ser levadas para essa bela mensagem do Espírito Emmanuel, Lauro. E eu consigo compreender que não tem tábula rasa e que eu não vou para a casa espírita falar que a pessoa que tem essa ou aquela enfermidade é porque cometeu esse ou aquele delito contra o espírito, porque a questão 957, neste caso do suicídio, não me permite dizer. O nosso querido Emmanuel falou assim, olha, você pode estudar no berço,
Mas estudar é um processo longo, não é bater o olho e fazer um julgamento. Ele não falou que você pode julgar com seus preconceitos. Ele falou assim: você pode estudar esse espírito a partir do berço para poder ajudar. Então, o que vai adiantar eu falar que ele cometeu um delito contra o corpo físico? Será que isso vai ser consolador? Não sei, né, Laurinha? Então, estou pensando isso aí para essa questão. No tempo de Kardec, né, Beto? Com certeza ele evocaria o espírito guia, o espírito superior, para saber a informação. Olha, essa criança que está no berço, por que está nessa condição? Pode ser um suicida? Aí, se é um espírito superior, vai dizer sim ou não. Mas nós aqui temos que acompanhar o desenvolvimento, porque, veja, o Marcelo, né, o Marcelo, como você bem citou, era uma criança que, por mais que estava todo torto, sentindo dores, ele ainda trazia em si uma alegria, uma felicidade, a ponto dele se preocupar em não incomodar os outros. Então, ali qualquer pessoa bem sensata fala: isso aqui não está espiando de jeito nenhum, isso aqui é um espírito elevado. Ao passo que talvez você vê um espírito numa condição semelhante à do Marcelo, e que você vai conversar com ele, ele é revoltado da vida, ele não aceita aquela situação, ele blasfema. Aí você pode, estudando isso, logo dizer: bom, é um espírito que pode, né, estar passando por isso por causas anteriores. Mas isso é sempre no campo da conjectura. Nunca a gente deve afirmar, porque a gente pode cair em equívocos, né? Beto, eu acho que isso ficou claro para mim. Não sei se você tem algo mais a acrescentar. Não, para estudo tá ótimo, Laura. Eu tenho bastante dúvida aqui e tem, inclusive, né, na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 5, segunda parte, nós vamos encontrar bastante material ali. Olha aqui, eu estou com o espírito François Simon Louvet, o pai, o conscrito, que é o que você mencionou, o suicida da Samaritana, e são evocados e estão perguntando a situação, o estado do espírito no mundo espiritual. E aí, gente, aqui, ó, nós vamos encontrar mãe e filho, né? Nós vamos encontrar o duplo suicídio que eu mencionei aqui no princípio. O nosso encontro aqui foi estudo de uma mensagem aqui, viu, gente? A gente, fora essa questão aqui de estar colocando uma coisinha ou outra no vídeo aqui, a gente faz o estudo assim, a gente abre a câmera aqui, começa a conversar, cada um dá a sua opinião, não tem obrigação de concordar nem discordar. Aqui, esse casal, do casal que suicidou, a pena deles está escrita aqui, ó. A pena consistirá, como se vê, em se procurarem debalde por muito tempo, quer no mundo espiritual ou noutras encarnações terrestres, pena que é agravada por hora pela perspectiva da eterna duração. Então, o casal suicidou para não adulterar, mas exterminou 2 corpos físicos que eram usados para aquela prova e expiação de ambos nas reencarnações, né? E aí, qual que é a pena deles? Eles só não vão se encontrar, não está dito que eles vão ter corpo doente, isso, aquilo. Então, tem que ler com bastante calma para a gente poder apropriar do fundo da mensagem que o Espírito quis nos passar. E ele sempre diz para estar com Kardec, né? Sempre com Kardec em primeiro lugar, que é o que nós fizemos aqui hoje, tá? Aqui a Prespontadeira de Botinas, enfim, vários, ó, um ateu. Então, o capítulo de suicidas aqui é muito rico, pessoal. É isso aí, vamos estudar sempre, né, Laura? É verdade, Beto, estudar sempre. E lembrando, né, que o ser pensante, o espírito, é o ser inteligente. Lembrando que um dos atributos desse ser pensante é a vontade. Então, eu quero que vocês, peço que vocês imaginem essa figura aqui. O ser pensante envolvido por fluidos, que nós vamos chamar de perispírito, que o Espiritismo dá esse nome, que o próprio apóstolo Paulo vai chamar de corpo espiritual. Agora, imagine esse espírito com pensamento contínuo no ato equivocado, um remorso profundo. Ele está com a vontade impressa. Agora, imagine esses fluidos envolvendo um corpo físico.
banhado por esses fluidos deletérios, a conta fecha. É muito provável que você possa ter uma formação de um corpo físico no futuro ou já ao nascer com problemas físicos, orgânicos, mentais, enfim. Isso é lógico pensar. E como que o espírito vai se livrar disso? À medida que ele conseguir fazer dessa imperfeição uma virtude, transformar isso numa virtude. Então, o Kardec vai dizer que, à medida que vai diminuindo a imperfeição, o sofrimento vai diminuindo, pois que um é inerente ao outro. Né? É isso aí, Beto. Fiquei muito feliz com a mensagem. Achei a mensagem de Emmanuel interessante. E nós estamos aqui, pessoal, trazendo essas mensagens até para a gente conseguir entender o espírito. E não pegar a mensagem, porque eu não li e não pesquisei e tentei entender o pensamento do espírito, dizer que ele está equivocado. Pode ser que em algum ponto a gente não vá concordar com ele, como o Beto, muitas das vezes a gente discorda. E como vocês têm o direito de discordar de nós. Mas isso não significa que não devemos analisar e nem refutar a mensagem de cara. Precisamos primeiro ir nos princípios, né, Beto? Sem dúvida nenhuma. A gente precisa estudar as mensagens. Kardec não afastava nada. Né? Estudar a mensagem, ver lógica, razão, bom senso, conciliar com a doutrina dos espíritos, que é nosso objetivo, o nosso interesse sempre aqui. Você falou dos fluidos, né, ao redor, que está impregnado ali, e do pensamento, da monoideia, né, de tudo isso aí, que vai atrapalhar o processo. Quando você está com um pensamento voltado para uma coisa, você consegue fazer as demais atividades? Por que quando a gente está na cozinha, a gente está com o pensamento na morte da cabrita, né, como diz aqui na minha terra, e a gente deixa queimar um arroz, queimar uma outra coisa, né? Por quê? Porque o pensamento não estava voltado para aquele objetivo, você estava com a ideia num outro lugar, e aí as coisas não saem como deveriam. Então, é claro que eu vou entender esta parte nesse sentido, mas é uma riqueza como toda mensagem que vier do plano espiritual, todas são ricas, elas servem para o nosso aprendizado. Ô, Lauro, a gente precisa estudar expiação em prova, tá? Depois a gente reúne aqui para estudar expiação em prova. Então, beijo no seu coração, fica com Deus, eu vou encerrar aqui. Abraço, Beto, abraço, pessoal.